no momento da Batalha do Genipapo, e eu quero convidar vocês agora a conhecer um pouco mais da história, uma história que não está muito bem descrita nos livros de história sobre parte da independência do Brasil, onde ela se iniciou, uma história sangrenta, onde muitas pessoas perderam a vida em busca da independência do nosso país. Então confere aí nesse vídeo um pouco da história do Brasil aqui no Piauí. A nossa história é uma história muito interessante. E o que eu vou falar aqui foi história de vida para pessoa mais velha. Quando eu, em 1966, quando eu tinha apenas 18 anos, eu tive uma ideia de tentar conhecer um pouco a história e achava dificuldade demais para conhecer. Então eu tive um plano de fazer uma pesquisa na região das pessoas mais velhas da cidade, que tiveram envolvimento diretamente com a Batalha de Papo. Essa pessoa que eu falava não vira a batalha, mas os pais viram e contavam para eles e eles nos contavam. Foi essa minha ideia que eu tive de tentar saber mais um pouco. Quando o Dom Pedro deu o grito da independência, no dia 7 de setembro de 1822, o povo já vivia há muito tempo gritando independência, querendo independência, ninguém tinha coragem de enfrentar. E até que pressionaram muito Dom Pedro, e primeiro pressionaram muito Dom João VI quando vivia no Brasil. Então Dom João VI nunca quis, que ele não queria realmente que o país se tornasse independente. E o pessoal queria a independência, aquele mais desenvolvido, lutava para a independência e não tinha resposta. Ele resolveu voltar para Portugal e entregou o comando para Dom Pedro ficar cuidando do destino do Brasil. Então, quando ele saiu, o pessoal foi para cima de Dom Pedro, lutar, pedir a independência, correr atrás e tentar qualquer custo. E Dom Pedro resistiu até no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do Rio Açupiranga, em São Paulo, ele deu grito à independência. Essa notícia se foi pelo Brasil agora, de boca a boca, naquele tempo era de boca a boca. Até que chegou o Brasil inteiro, que o Brasil estava independente. Mas ela também chegou em Portugal, ao grito de Dom João VI. Quando Dom João VI soube da história, que Dom Pedro tinha dado aquele grito, Dom Pedro se sentiu traído, porque ele não tinha deixado Dom Pedro para dar a independência. Ele deixou Dom Pedro para cuidar do destino do Brasil. Então ele não concordava com aquela independência. Mas também achava difícil, porque o povo já vivia lutando muito tempo. Mas ele, não conformado com o assunto, chamou João José da Cunha Figuier para vir ao Brasil para tentar parar o movimento a qualquer custo. Se por acaso ele não conseguisse parar este movimento, ele tentava dividir o país, que Portugal não podia ficar. Tinha que ficar primeiro com uma parte do Brasil. Ele escolhesse 4 estados que fossem menos populosos, com menos gente sabida, para fazer uma colônia portuguesa. E quando o Figuier chegou, aceitou o desafio, ele veio. Quando chegou que ele viu nesse país, ele não teve coragem de enfrentar, parar o movimento, porque ele não tinha como parar o movimento, era muito grande o país. Ele disse, não, é mais fácil eu conseguir dividir o país, mas parar o movimento do Brasil inteiro eu não consigo não. Então ele foi já escolher os estados, escolheu o Piauí, Ceará, Maranhão e Pará, para fazer uma colônia portuguesa que se chama o estado do Pará. Então, ele, quando fez isso, ele começou pelo Piauí, se instalou na capital, que era Oeiras, a primeira capital do Piauí, e lá ficou dominando o estado, ia visitar cidade. Naquela época só tinha 9 cidades no estado do Piauí, só tinha essa cidade que tem aqui, só tinha essa cidade. E ficou o Piauí aqui sem saber de que lado ficava, até que no dia 19 de outubro de 1822, Simplício Dias da Silva, analisando desde o dia 7 depois do grito que Dom Pedro tinha dado, ficou analisando de que lado ia ficar, até que ele resolveu tomar uma posição. Então ele pronunciou que adiria a causa da independência. A partir daquela data, ele ia ficar do lado da independência, queria o Brasil independente. E a notícia chegou em Oeiras ao grito de João José da Cunha Figuier. Quando o João soube disso, enlouqueceu, disse: o Simplício não pode fazer isso, nós estamos juntos. O que ele quer com o negócio da independência? Nós não podemos ficar desse lado. Não pode não, nós temos que reprimir esses revoltosos de Parnaíba. Pegou 1.100 homens fortemente armados e veio para Parnaíba para tentar reprimir os revoltosos de Parnaíba. Quando chegou em Parnaíba, aquelas pessoas que tinham voz, que tinham força, que tinham poder, fugiram com medo de morrer, deixou só as pessoas que não tinham força, não tinham voz, não tinham nada. Essas pessoas, se os que podiam correram, quem somos nós? Levantaram o braço e pegaram. Então o Figuier se sentiu à vontade, porque conseguiu vencer, sem nenhuma resistência, sem nenhuma morte, sem nem nada, sem nenhuma discussão. Ditou as leis, lá ficou valendo dito por não dito, lá ficou a mesma coisa que era.
nomeou a pessoa que ia fazer valer a lei daqui para diante, que é como fosse assim, uma espécie de um prefeito, e lá comemorou alguns minutos e voltou de lá para cá, rumo a Oeiras. Quando eu chego em Piracuruca, na Lagoa do Jacaré, Piracuruca quis se assanhar um pouco, um pequeno movimentozinho, tá, mataram um. Não, nós não queremos isso, se entregaram. Também ganhou sem resistência. Mais uma cidade, 2 cidades ele ganhou facilmente. Lá a próxima cidade era Campo Maior. Lá nas comemorações dele ele dizia, se nós passarmos por Campo Maior com a mesma facilidade que passamos nas primeiras 2 cidades, o Piauí está resolvido. Porque de Campo Maior para frente, ninguém mais tem coragem de nos enfrentar. E aí vieram com essas histórias, com esse linguajar, até chegar aqui. Quando eles chegaram aqui nas margens de Papo, aqui por volta das 4 horas da madrugada, estava muito de gente esperando aqui. Aqui tinha o povo do Piauí, do Ceará e do Maranhão, que vieram se encontrar aqui para esperar eles. E lá eles começaram a dar a palavra de ordem, gritaram a palavra de ordem, e os daqui gritaram, respondiam com palavra de ordem. Eles discutiram de 4 horas até 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, eles reuniram entre eles e disseram, olha, nossa situação está difícil, nós não podemos passar o tempo todo discutir não, nós temos que tomar uma posição e agir. Então começaram a agir, começaram a atirar no povo, e o povo partiu para cima, com foice, história de pau, faca, e eles só parando na bala. O cara avançava e ele parando na bala. E o João de Deus, Cândido Silva, disse o seguinte, bom, nós já perdemos mesmo tudo, mas nós devemos correr mais um risco, nós devemos tentar desarmar esse povo. Vamos juntar aqui o povo e vamos tentar desarmar. Eles pegaram uns animais, botaram as cangalhas, os cabeçotes, e o povo que tinham ficado vivos, juntaram e foram para lá. Chegaram lá, botaram o tanto de arma que podia vir nos animais, e o resto das armas que sobrou, colocaram no que deram aqueles feixes e trouxeram para cá. Quando chegou aqui no campo, ele já, o João de Deus disse, nós não manejamos as armas, não sabemos como é que maneja as armas. Também não podemos ficar com ela em mão, porque se nós ficar com ela em mão, corre nós sofremos mais ainda, porque quando eles acordaram lá, eles vão já depois nós pegamos as armas. E eles vêm para cá tomar. Se nós estivermos com elas lá, eles tomam e matam o resto pessoal. Nós temos que jogar elas dentro do rio, lugar que eles não vão encontrar essas armas. Então pegaram as armas e jogaram tudo dentro do rio. Nessas alturas, eles agora sim, porque no começo da luta, eles separaram os casados novos, os velhos, porque já eram velhos, para não entrar na luta. Os novos, porque para não ficar muita viúva, por isso que eles não deixaram vir. E os velhos, porque já eram velhos. Nessas alturas desse movimento dos portugueses armados, eles chamaram os velhos, chamaram os novos, as mulheres dos novos, e tudo que foi de mulher, menino de 10 anos para cima, ninguém ficou em casa. Vinha tudinho se armar de faca, porque tinha as facas, tinha os paus, as toras de pau, as armas. Os portugueses não tinham nada. Se ele, quando acordar que ele vinha para cá, nós vamos estar preparados. E quem sabe que o milagre apareça. Então eles ficaram. Quando eles acordam lá que não viram as armas, começou o desespero dele lá, que ele as armas, que pegou as armas, e o Vidier fala calmamente, diz, olha minha gente, se acalma todo mundo, que essas armas é preciso eles que levaram. Eles não sabem manejar com essas armas. Nós vamos lá, tomamos as armas dele, mata o resto e vamos embora. E aí vieram, perdiam para cá. Quando eles chegaram aqui, eles viram aquela multidão de gente, e disseram, poxa, que tanta gente aí, eu saí daqui agora há pouco tempo, deixei pouca gente, agora já penso, então será que eles ressuscitaram? Mas aí continuaram a caminhada. Quando chegou bem próximo, começou a gritar, cadê nossas armas? Colocaram nossas armas. Aí o pessoal não pôde dar explicação, partiram para ele, cortando, furando, e não deixaram o cara se aprumar, e ele ressacado, era caindo para aqui, outro para lá. Quando começou a morrer gente, que pedia notava que já estava morto, ele começou a entrar em desespero. Era pulando outro, gritando, ferido e pedindo socorro. E esse não aumentou. Quando aumentou assim, mais ou menos, o filho entrou em desespero. Começou a gritar, eu quero trégua. Quando o João de Deus, observando todo aquele desespero dele, sentiu que estava no comando da situação, que era com ele que estava a coisa. Então ele resolveu dar uma chance. Gritou, para todo mundo, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando parou todo mundo, o Figueiredo rodeou o povo dele. Disse, vamos dar fora daqui quanto antes. Não podemos mais ficar aqui um minuto, porque nós não temos as armas e eles estão com as armas. Se nós ficamos aqui, nós vamos todos morrer espetados na faca. Portanto, nós temos que fugir daqui. Não podemos mais voltar para o Oeiras, porque em Oeiras nós não temos armas. As armas estão todas em Caxias. Nós temos que ir agora para Caxias. Só que quando ele saiu daqui, o próprio João de Deus chamou uma das pessoas da confiança dele e disse, você vai a Caxias do Maranhão. Eles disseram que ia para lá. Você vai lá comunicar às autoridades de Caxias que os portugueses perderam a guerra aqui em Campo Maior e fugir para lá.
para tentar prender ele lá, porque aqui nós não tivemos capacidade de prender ele. E você vai chegar primeiro, porque eles vão por dentro do mato se escondendo, vai custar chegar, e você vai direto. Como indica tudo o que aconteceu aqui. O portador pegou o cavalo e seguiu para Caxias do Maranhão. Quando chegou lá, ninguém sabia de nada. Ele contou toda a história para as autoridades foram se organizar e esperar ele lá no lugar que ele tinha que passar por ali, lá no Morro do Alecrim. Então lá aguardaram. Quando deu algum dia depois, quando eles chegaram lá, cercaram ele lá e fizeram que se rendesse, prenderam ele. Passou alguns dias preso lá em Caxias, aí depois eles seguiram, levaram ele para Oeiras. Lá em Oeiras demorou algum dia e levaram para o Rio de Janeiro. Quando ele chegou lá no Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro fez um relato e mandou para Portugal, para Dom João VI, comunicando o que tinha acontecido com ele aqui no Brasil, especialmente em Campanhal, no Piauí. Quando Dom João VI viu aquele relato, ficou apavorado. Eu não acredito que o João tenha perdido essa guerra no Piauí, em Campo Maior, para os matutos disciplinados, senão instituição militar. Mas também não pode deixar de reconhecer a derrota, porque ele não morreu, ele está vivo, está preso no Rio de Janeiro. Eu vou ter que reconhecer essa derrota. E o Brasil, com esse documento, foi se organizar com as autoridades do Brasil e elaborar a primeira Constituição, que foi assinada em 1824. A Constituição, o país independente. Portanto, analisando todos esses assuntos, e só pesquisa e mais pesquisa para a gente realmente concluir melhor esse assunto. O Brasil se tornou independente aqui em Campo Maior. E aí sim aconteceu a guerra. Por conta daquele grito foi que aconteceu a guerra. A partir daquele grito. Ele foi importante, foi. Mas a maior importância foi a guerra, que mobilizou pessoas. Todo mundo sabe que no Brasil houve vários movimentos na luta pela independência. Teve movimento em todos os estados do Brasil. Mas todos esses movimentos foram movimentos exclusivamente diplomáticos. Não tinha ferido e nem morto. E aqui foi uma guerra sangrenta, por milhares de pessoas. Muitas pessoas perderam a vida lutando por isso. Portanto, nossa história é verdadeira. Essa foi a verdadeira história da Batalha de Papo. Infelizmente, nosso povo não agiu na época certa para dizer, não, nós vamos botar Dom Pedro como um grande herói também, mas o foco principal da nossa história é a Batalha de Papo. Era assim que ele se dito. Mas é aquela coisa, Dom Pedro, Dom João VI queria para deixar o filho na mídia, né? Era importante, um garotão muito vaidoso, e deram para ele. A história nós estudamos até hoje o grito do Ipiranga, que eu não concordo, não tinha na vida. Porque não foi isso que aconteceu. O grito foi lá, mas a batalha foi aqui. Naquela época eles criaram uma lei que ninguém podia se reunir falando sobre o assunto da Batalha de Papo. Ninguém queria. Por quê? Ninguém sabe por quê. Mas por os meus relatos que eu ouvi durante 35 anos dessas pessoas mais velhas, como eu mencionei no começo da história, que todos diziam que ninguém podia tratar de ação, ninguém podia mexer na história da coroa, mas era justamente porque Dom Pedro tinha medo que a verdade aparecesse e ele ficar desmoralizado. Bem, gente, vocês acompanharam aí um pouquinho da história da Batalha do Genipapo, que fez parte importante aí da época da independência do Brasil. Eu convido você a pesquisar outros vídeos, ler um pouco mais nos livros sobre o assunto e acompanhar aqui o nosso canal. Se inscreva, curta esse vídeo, compartilha para que mais pessoas possam conhecer um pouco da história aqui do nosso Piauí. Um abraço e até a próxima.